Olá pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto engraçado, mas antes, e vamos fazer uma reflexão sobre esse assunto, uma reflexão mais séria. Mas antes disso, eu gostaria de fazer uns comentários rápidos, coisa de 1 ou 2 minutinhos, eu prometo. Eu havia comentado na semana passada que eu talvez fizesse algo tratando do assunto de fascismo ou falasse da questão das eleições, só que eu andei vendo e eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar nesses assuntos. Eu tenho um vídeo tratando dessa questão do que é fascismo, que é um vídeo que eu falo sobre o Zeitgeist que estava presente no Brasil em 2018 e em alguns outros países do mundo. E um vídeo também que eu já falei sobre eleição, Estado laico e etc. anteriormente. E esses vídeos, eles basicamente tratam de todo o assunto. Eu não tenho mais o que falar nisso. Estaria apenas fazendo uma encheção de linguiça aqui, repetindo as mesmas coisas que eu já falei antes. E tem uma coisa curiosa para alguns de vocês, se vocês tiverem interesse nisso. Quem quiser ver a minha imagem falando com a câmera, né, visualmente aparecendo, sendo filmado num vídeo, o vídeo da eleição faz isso. É a mesma foto que vocês veem aí na imagem, na tela, né, a mesma pessoa que está aí, porque sou eu. É um eu do passado, acho que agora tem uns 6 anos o vídeo, mas sou eu ainda assim. Meu óculos é diferente, meu penteado é diferente, mas sou eu, só um pouquinho mais velho, né? Então, vamos ao assunto de hoje, porque vocês não vieram aqui para ficar me ouvindo falar sobre a minha aparência, né? Enfim. Bom, uma coisa muito hilariante que eu vi na semana passada, que eu falei, não, pera, a coisa tá chegando num nível de absurdo que assim não dá. Houve uma partida de xadrez contra o campeão mundial. Isso acontece disputas pelo título, né? Ele já defendeu várias vezes o Magnus, que é o campeão atual. Defendeu o título. Ele defende o título desde 2013, quando ele. Peraí, ele ganhou em 2013. Então ele já defende o título há quase 9 anos. Né? Então, dependendo dos meses, talvez já tenha completado 9 anos, eu não estou muito certo. Enfim, mas nessa faixa. Uh, e ele teve uma partida recentemente com um outro enxadrista bem mais novo que ele. O Magnus tem 31 anos, se eu me lembro corretamente, e o desafiante dele 19. O título do campeonato mundial, né, o título de campeão mundial de xadrez, não é uma coisa que se ganha em uma única partida. São feitas várias partidas, né? E ele foi derrotado nessa partida de agora em pouquíssimos movimentos. No xadrez, quando você tem dois jogadores de nível bem próximo, bem similar, as partidas costumam ser bem acirradas. Não é coisa para você conseguir fazer em pouquíssimos movimentos. Se eu não me engano, essa partida o campeão mundial desistiu depois de 2 movimentos. Então foi algo ridiculamente rápido. Um bom enxadrista, ele planeja vários movimentos à frente, né? O quão melhor ele é, mais movimentos ele consegue planejar à frente, e ele consegue ver a estratégia do oponente também vários movimentos à frente, para que ele possa planejar a dele, né? Não dá para você fazer uma coisa sem você fazer a outra. E para que alguém chegue num ponto que depois de pouquíssimos movimentos, 2, 3 movimentos,
a pessoa esteja numa situação que ela não consegue ver saída, o nível de, de habilidade desses jogadores precisa ser muito discrepante, né? Precisa ser uma coisa surreal. E o Magnus ele vem defendendo o título há quase 10 anos, né? Então não é uma coisa que você espera que do nada apareça alguém que seja capaz de fazer tal coisa com ele. Enfim. Mas existem vários enxadristas aí pelo mundo todo, alguns extremamente talentosos. Eu gosto de xadrez, joguei xadrez por muito tempo, mas já faz anos que eu não jogo seriamente xadrez, vários anos. E a coisa chegou num nível inusitado nessa partida, quer dizer, depois da partida, né? Porque o campeão mundial estava alegando que houve trapaça, pelo que eu entendi ali da reportagem, a gente vai ver isso. O adversário dele já veio publicamente, anteriormente, há 7 anos atrás, quando tinha 12 anos, admitir que tinha cometido uma trapaça numa partida, então não se pode dizer que é alguém que tem uma reputação imaculada, né? Mas mesmo assim, o nível que seria necessário para se cometer essa trapaça é uma coisa meio estranha. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou colocar a imagem aqui na tela, mas antes disso, eu quero que vocês lembrem que a miniatura que está aí na tela e tá lá no começo, vai estar no começo do vídeo, né? Aparece uma pessoa com dor na região lombar, digamos assim, porque o YouTube não me permitiria ser mais preciso do que isso, né? Ou pelo menos um incômodo nessa região. Mas vocês sabem do que eu estou falando, né? Da área que as pessoas usam ao se sentar, enfim. Eu não teria problema em falar dessas coisas, mas o YouTube tem problema com essas coisas, então eu prefiro ser cuidadoso. Essa área da anatomia humana, temos aí também na imagem um guia do Código Internacional Morse, né? Um tabuleiro de xadrez, obviamente, e uma rolha. Vocês conseguem fazer uma conexão aí, né? A rolha está substituindo um outro objeto que seria colocado nessa região que as pessoas usam para se sentar, né? E é o que eu posso falar a respeito de tal objeto, sem entrar em mais detalhes, porque o YouTube não gosta muito dessas coisas. Mas vamos lá. Isso aqui é engraçado, era engraçado demais para que eu não falasse nada. Vamos à reportagem em si. Deixa eu colocar aqui para que vocês vejam. Eu vou deixar os links na descrição. Vai ter dois links falando dessa notícia, um link falando da história da partida mais longa da história de xadrez, que foi de 7 horas e 45 minutos, entre o Magnus e um outro jogador. O Magnus é o campeão atual. Também vou deixar na descrição 3 vídeos meus que tem relação com a questão da eleição que se aproxima, né? Sem fazer propaganda de qualquer candidato, é apenas uma questão de pensar criticamente sobre os assuntos envolvidos. O primeiro vídeo que é o vídeo que fala em Zeitgeist no título, ele trata do que é fascismo. O segundo vídeo fala de eleição, democracia e Estado laico, né, do processo eletivo e
do que é relativo, né? Orientações sobre como as pessoas podem pesquisar a respeito de candidatos, esse tipo de coisa antes de votar. Não falo no nome de candidato nenhum, não falo em partido nenhum, tá? E o último é o Guia de Ceticismo do Psicético, né? Que sempre que a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente tem que ter em mente o ceticismo. Se você não tiver um mínimo de ceticismo, você vai acabar levando alguma goiaba aí por engano, né, no lugar de uma coisa válida. Enfim. Mas vamos lá, deixa eu só checar que vocês estão vendo o que eu estou vendo na tela. Sim, vocês estão vendo o que eu estou vendo. Enxadrista se manifesta após a acusação de usar, vou usar o termo rolha, mas vocês podem ver na tela o que é, usar uma rolha para trapacear. Eu acho que o YouTube não ia me perdoar se eu falasse essas duas palavrinhas. Talvez eu escape falando só a primeira. Então eu vou falar só a primeira. Usando um plug na região lombar. Vocês entendem. Mas aí como a maioria das pessoas deve estar se perguntando, como assim? Como que um plug iria influenciar uma partida de xadrez? Pois é, a coisa vai ficar muito ridícula. Muito, muito ridícula. Então cuidado com o que vocês estejam fazendo, se vocês estiverem comendo alguma coisa, bebendo alguma coisa, para não borrifar a tela aí do dispositivo de vocês. Ou engasgarem, né, que é ainda mais preocupante. Se não tiver ninguém para socorrer, a coisa pode ficar séria. Hans Niemann, eu acho que é Hans Niemann, não sei qual é a pronúncia do nome aí em questão. De 19 anos, vamos chamar ali apenas de Hans. Venceu o campeão mundial Magnus Carlsen em jogo marcado por polêmicas. Essa notícia ela foi primeiramente veiculada pelo Estadão e depois outros veículos falaram da mesma. Eu estou usando o link do Aventuras na História da UOL, porque eu acho que é da UOL, tenho quase certeza que é da UOL. Da UOL. Porque foi a fonte que eu vi em primeiro lugar. Eu não tinha visto o artigo do Estadão. Mas depois, pesquisando para verificar se a coisa realmente era confiável, né, eu procurei mais fontes para ver o que estava sendo falado a respeito, etc. Enfim, tudo vai estar na descrição. Conforme mostrado mais cedo pela equipe do site Aventuras na História, o enxadrista Hans, de 19 anos, foi acusado de trapacear para vencer o campeão mundial e melhor jogador de xadrez do mundo, Magnus, de 31 anos. Há 2 semanas, o desafiante derrotou o Magnus em um torneio online. O mais novo episódio da confusão aconteceu na última segunda-feira, 19, quando Magnus abandonou a partida contra Hans. Tem um erro ali. Mas acontece essas coisas, dá para entender. Abandonou a partida contra Hans, algo que o campeão mundial jamais havia feito em sua carreira, depois de apenas 2 movimentos. Você colocar o campeão mundial numa situação em que ele não consegue ver uma saída depois de 2 movimentos é algo bem fantástico. Significa que você deixou ele sem saída nenhuma, sem conseguir ver nenhuma opção, o que não é algo simples. Precisa ter uma diferença muito discrepante nos níveis dos jogadores para isso acontecer. Sendo que estamos falando de
um jogador que é extremamente talentoso, né? Ele defende o título há quase uma década. Não é coisa simples. A fama de Hans, porém, não é recente. Quando tinha apenas 12 anos, ele próprio admitiu já ter usado maneiras ilícitas para superar seus adversários. Porém, agora isso pode ter ido para um limite inimaginável. Uma das grandes questões que envolve toda essa polêmica é simples. Antes de qualquer partida oficial, todo enxadrista é revistado, algo feito justamente para identificar os trapaceiros. Mas como o Hans teria burlado isso? Né? Vamos dar uma olhada. Segundo, abre aspas, teorias, fecha aspas, e estamos falando, na verdade, de hipóteses. Né? Esse uso da palavra teoria é absolutamente ridículo, mas fazer o quê? Sim, é parte do vocabulário comum usar teorias como se fossem conjecturas, mas eu nunca uso dessa forma porque só cria confusão. É mais fácil a gente separar as coisas e falar o que é uma hipótese e o que é uma teoria, né? Então, segundo hipóteses que surgiram, conforme reportado pelo Estadão, o jovem estaria usando um plug na região lombar com conexão wireless, o que lhe possibilitaria receber instruções codificadas por vibração. E ele analisaria essas vibrações como uma espécie de código Morse. Não necessariamente que tenha sido usado o código Morse, mas algo similar, né? Olha o nível de absurdo. Eu quero destacar para vocês que a partida mais longa da história, que foi contra o Magnus, levou quase 8 horas. E foi uma partida que levou 136 movimentos. Anteriormente, a partida que demorou mais tinha levado, se não me engano, 124 movimentos. Essa partida se encerrou em 2. Vocês percebem a diferença discrepante aí? Não que as partidas costumam chegar a 136 com frequência. Como eu falei para vocês, é a partida mais longa da história. Levou quase 8 horas. Nem tudo vai demorar esse tempo todo. Precisa que sejam dois enxadristas num nível muito similar para que eles fiquem se colocando continuamente nessa posição de precisar de mais um movimento, porque um está constantemente evadindo a estratégia do outro, né, e frustrando o outro, enquanto tenta fazer progresso. Então é uma partida muito acirrada isso. Diferente dessa, que foi um completo massacre. Não é apenas uma questão de ter levado 2 movimentos. É que o Magnus não conseguiu ver saída alguma para aquela partida onde ele pudesse vencer em 2 movimentos. Ele olhou para o tabuleiro e falou: do jeito que está aqui eu não consigo manobrar de forma alguma para que eu vença ou evite uma derrota. Não é coisa simples de se fazer isso com o campeão mundial. Enfim, eu entendo a desconfiança de trapaça numa situação dessa, mas, gente, um plug. Eu quero que vocês imaginem que a pessoa ia, no mínimo, ficar uns 20 minutos, meia hora, talvez mais. Uma partida de xadrez, campeonato em geral, leva coisa de uns 20 minutos, né? Só que, além disso, a pessoa ainda tem que se dirigir até o tabuleiro, né? Enfim, não é uma coisa que a pessoa simplesmente entra correndo, senta, joga e sai correndo. Então, a pessoa ia ficar com algo inserido num orifício, né, numa área privada, por bem mais do que 20 minutos, no mínimo.
Se formos extrapolar a coisa para uma partida extremamente extensa, poderia se pensar em algo na área de 8 horas. Então, não é uma coisa lá muito simples, né? E temos outro problema aí com essa alegação. Não só o rapaz teria que estar usando esse plugin, mas ele precisaria de alguém que desse as orientações para que ele ganhasse do campeão mundial de uma forma tão avassaladora. E aí eu pergunto para vocês, se nós temos alguém que é capaz de fazer isso de uma forma tão avassaladora, por que essa pessoa não se apresenta para jogar por ela mesma? Então, obviamente, não pode ser um único indivíduo, né? Estamos falando de uso de, sei lá, alguma inteligência artificial ou um grupo de pessoas, enfim. Mas não é uma coisa muito simples de se organizar, né? E essa informação ainda teria que ser levada ao desafiante por meio do plug. Aí eu fico imaginando, coloquem-se na situação desse rapaz. As pessoas estão dizendo que você topou ir jogar uma partida de xadrez com algo inserido numa região privada, né? E esse objeto estaria vibrando seguindo um código previamente estabelecido para indicar os movimentos de cada peça que deveria ser feita. É claro também que a pessoa precisa estar assistindo a partida, mas isso é simples mesmo, porque ainda mais agora, nesse caso que a partida era online, né? Então você assistir a partida é algo simples. Mas assistir a partida é o menor dos problemas, porque estamos falando de que uma ou mais pessoas, ou talvez uma inteligência, com talvez a ajuda de uma inteligência artificial, né? Alguma coisa numa escala muito bem preparada anteriormente, porque, mais uma vez, estamos falando de uma partida que massacrou o campeão mundial. E que o produto intelectual a cada movimento desse grupo de pessoas que estariam... É difícil falar em um grupo de pessoas porque a gente não sabe o que está envolvido. Então eu vou falar apenas em ajuda. Que essa ajuda hipotética ao Hans estaria acontecendo em tempo real, né? O Hans teria que ficar sentado na frente do Magnus com um plug inserido numa área privada. E após alguns momentos observando o tabuleiro, essa ajuda teria que produzir uma jogada em tempo real para que essa fosse comunicada ao Hans e esse fizesse a jogada. Claro, seria possível que isso fosse planejado anteriormente? Até pode ser que se possa planejar um jogo dessa forma. Mas o problema em se planejar um jogo dessa forma é que, mais uma vez, você depende de uma diferença muito discrepante no nível dos jogadores para que o plano dê certo. Não é algo que você espera que aconteça com um campeão mundial. Quando você vai numa
eu nunca disputei com um campeão mundial, obviamente. Eu não sou um enxadrista tão bom assim. Mas eu já disputei com algumas pessoas mais talentosas do que eu, né? E já tive algumas partidas interessantes, enfim, nada nesse nível, claro. Mas um jogador habilidoso vai contornar qualquer coisa que você apresente. Você não pode ir cegamente com um plano e esperar que aquilo vá levar à vitória sem que você faça nenhuma modificação na estratégia num nível desse. Enfim. Então precisa-se de informação a todo momento para que a coisa dê certo. Eu acho inconcebível que alguém tenha formulado uma estratégia para um jogo de xadrez que derrote o campeão mundial de uma forma tão avassaladora assim. Se uma pessoa tem talento para fazer isso, essa pessoa já teria se apresentado antes. Então a coisa é bem complicada aí, né? Mas eu quero que vocês se imaginem na situação do Hans. Vocês foram para uma partida, que vocês obviamente vão estar tensos, né? Com algo inserido na poupança, acho que eu posso usar esse termo, e esse plug vai estar vibrando com algo similar ao código Morse, né? Deixa eu diminuir aqui, peraí. Aqui. Então imaginem ali, digamos que seja o código Morse. Aí digamos que o tabuleiro tenha sido colocado em coordenadas de um lado usando letras e de outro lado usando algarismos, né? Então digamos que eu não lembro, não sei agora quais foram os movimentos que foram feitos, não lembro se eu cheguei a ver alguma coisa assim. Enfim, mas eu tenho em mente algumas estratégias que poderiam acabar com uma partida simples em tão poucos movimentos. Não é nada lá muito complicado. Se você conhece algumas estratégias bem conhecidas do xadrez, você consegue terminar uma partida em pouquíssimos movimentos, assim, 2 movimentos, coisa assim. Mas dificilmente um jogador desse nível cai numa jogada dessa. Seria algo surreal demais. E mesmo essas jogadas, por serem muito conhecidas, elas têm soluções que são também muito conhecidas. Então, o código precisaria ter uma letra e um número. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no código Morse. Vocês podem ver ali que é uma sequência de pontos e traços, né, para cada letra e pontos e traços para cada número, né? Então, imaginem que você fez o primeiro movimento seguindo o seu plano e o seu oponente reagiu a esse movimento. Então, você, a partir daquele movimento, você vai ter que mudar a sua estratégia, né? E se você não for o primeiro a se mover, você vai ver o primeiro movimento do adversário. Aí você vai ver se o movimento que você queria fazer, digamos que tenha sido planejado anteriormente, é viável naquela situação. Se não vai levar você a perder a partida ou a uma situação desfavorável, né, em tempo real, e aí decidir o movimento, né? Sempre, digamos que tenha sido planejado tudo anteriormente. Desculpa, pessoal, foi mais forte do que eu esse bocejo. Enfim. E
Sobre a questão de usar uma inteligência artificial, né? Há várias décadas nós já tivemos um computador derrotando um enxadrista humano. Então, tecnicamente seria possível um computador derrotar uma pessoa? Sim. Um computador derrotar o campeão mundial é mais do que derrotar uma pessoa qualquer, mas já vimos isso algumas décadas atrás também. Acho que não lembro agora se foi na década de 80 ou 90 que já tivemos uma coisa dessa ocorrendo. Enfim. Mas ainda assim você precisaria transmitir a informação para esse rapaz por meio do plug, e ele teria que não só ter a estratégia dele pensada na cabeça dele, né, ter todo o conhecimento relacionado ao xadrez, no mínimo, mas ele também precisaria ter memorizado o código a ser usado, vamos dizer que é o código Morse, o que não é nada extraordinário. Muitas pessoas conhecem o código Morse. Não é o fim da picada saber o código Morse. Eu não sei ele de cor. Eu preciso de uma tabelinha para ver. Mas muitas pessoas que lidam com esse tipo de coisa, lidam com criptografia ou transmissões de rádio, enfim, conhecem bem o código Morse, né? Pessoas que lidam com possíveis cenários de sobrevivência, né, muitas vezes sabem de cor o sinal do SOS, o que é até muito bom. Enfim, mas vamos lá. Então, esse rapaz, além de manter a concentração na partida, ele também teria que manter a concentração na região lombar dele para cada vibração emitida pelo plug. Sendo que o estresse da situação da partida em si já seria algo fantástico. Ainda mais um possível estresse adicional de ter algo inserido na sua região posterior, né? Algumas pessoas gostam desse tipo de coisa, mas eu não imagino que a maioria das pessoas goste. Então seria um elemento que aumentaria ainda mais o estresse. Eu não vou entrar nas questões de preferências desse rapaz aí. Enfim, não que haja problema se isso for algo que ele se interessa, né? Mas eu vou partir do pressuposto que não é. Então vamos lá. Aí ele foi, dado o ridículo da situação, ele se viu obrigado a fazer uma declaração pública ao The Guardian sobre essas acusações. Aí a versão traduzida que a Aventura na Histórias apresenta, a declaração dele diz: se eles quiserem que eu fique totalmente nu, eu fico. Não me importo. Porque eu sei que estou limpo. Você quer que eu jogue em uma caixa fechada transmissões eletrônicas, né, transmissão eletrônica zero? Eu não me importo. Estarei aqui para vencer e esse é o meu objetivo, ele declarou. Pois é. Agora vamos ao ridículo da coisa. O rapaz foi revistado. Obviamente, você não espera que a pessoa insira um plug. Então, tecnicamente seria viável alguém fazer isso. É possível você ter um plug que faça tal coisa? Tecnicamente é possível. Mas nós não temos absolutamente nada que indique que isso foi feito.
né? Eu não sei quem foi que emitiu essa alegação. Provavelmente não foi o Magnus, mesmo porque uma partida isolada como essa não diz nada para o título mundial. O título mundial é disputado em diversas partidas. Uma única partida dificilmente teria um impacto significativo. Então, se o Hans, supondo que seja uma disputa pelo título mundial, que provavelmente é, mas que isso é até complicado. Enfim. Estamos falando dele se comprometer a continuamente inserir o tal objeto nessa região e constantemente seguir essas orientações. E ele teria que prestar uma extraordinária atenção nas vibrações. Imagina que ele confundiu um ponto com um traço, isso muda completamente um erro simples e um único input ali seria suficiente para destruir todo o jogo. É claro que se você tem alguma coisa dessa inserida nessa região, principalmente se você não está acostumado com isso, que é imagino que é o caso da maioria das pessoas e também é o meu caso, você estaria com um grau de atenção focado nessa sensação muito maior do que uma pessoa que já está acostumada a esse tipo de coisa, né? Então, você estaria distraído em relação à partida. Isso poderia ajudar na hora de perceber o tal movimento, a tal vibração? Sim, mas imagina que você precisaria se preparar para isso anteriormente. Imagina quanto tempo você não teve que passar com um plug inserido na sua poupança para você chegar num nível de confiança de que isso funcionaria a ponto de você topar uma partida com o campeão mundial. E se fosse uma única pessoa orientando esse Hans, então estamos falando que tem um outro jogador num nível muito superior ao do atual campeão mundial que simplesmente se recusa a aparecer para jogar. O que é meio ridículo. Mas enfim. Então, vamos à hipótese de que seja um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas nessa situação, por mais talentosas que sejam, não vão ter exatamente a mesma estratégia a partir do começo. Podem posteriormente agir de forma similar ou ter ideias diferentes de como lidar com movimentos do adversário, mas isso invariavelmente levaria a conflitos que atrasariam a partida. Isso ficaria muito suspeito rapidamente. Iria levar a erros, porque você teria pessoas querendo seguir em caminhos diferentes a todo momento. E mais uma vez, teria que ser um grupo de pessoas num nível similar ao Magnus. No mínimo. E se estamos falando de derrotar ele em 2 movimentos, provavelmente até um pouco melhor do que ele. Então, boa sorte tentando encontrar um grupo de pessoas capazes de fazer isso. Você colocar 100 pessoas que têm pouca experiência com xadrez contra um enxadrista experiente não vai levar a nenhum resultado bom, só vai levar a confusão. Então, quanto mais pessoas você tiver, pior.
E você precisaria de pessoas extremamente talentosas para rivalizar o Magnus. Ou seja, você estaria tendo que contar com múltiplos enxadristas de nível mundial para fazer isso, e que nenhum deles tope participar de nenhuma partida, que provavelmente seriam excluídos de campeonatos se tal coisa viesse à tona. Então estamos falando de um custo-benefício muito complicado. Os riscos e os benefícios são muito discrepantes. Se você está num nível de participar de uma competição dessa, você não vai deixar para um terceiro participar. É simples assim. E isso nos leva à hipótese de que talvez seja uma inteligência artificial fornecendo sinais. A inteligência artificial, ela iria precisar ainda de um intermediário para enviar os inputs para o plug do enxadrista. Né? E apesar de que tecnicamente é possível você ter um computador nesse nível, é muito complicado, porque isso não é algo que é feito... você não vai numa loja e compra um jogo de xadrez eletrônico com uma AI que vença o campeão mundial de uma forma trivial. Estamos falando de algo que foi cuidadosamente elaborado para produzir esse resultado. Os computadores hoje eles são muito mais miniaturizados do que na época, acho que foi o Deep Blue que foi o primeiro a vencer. Mas estamos falando de um computador com uma capacidade boa de processar informação, né? Uma inteligência artificial feita sob medida para essa tarefa. Então, não é coisa que você vai encontrar em loja. No mínimo, você precisaria de um perito para criar tal programa. E aí, você também tem que contar que esse perito não iria falar com ninguém. Supondo que tenha sido esse perito que esteja passando os movimentos para que a inteligência artificial faça as jogadas e pegando as jogadas e transmitindo para o enxadrista. Então, além do enxadrista, do Hans em si, teria no mínimo mais uma pessoa envolvida aí. Supondo que seja a mesma pessoa que criou aí. O que poderia também se verificar, porque haveriam despesas aí, né? Primeiro você precisaria criar montar um computador com hardware suficiente para essa tarefa. Em termos de computação, eu não sei o nível que é necessário para você ir com confiança desafiar o campeão mundial. Eu mesmo não teria chance nenhuma numa situação dessa, eu não consigo. Então seria para mim impossível planejar essa jogada. E você precisaria testar essa inteligência artificial contra outros jogadores, contra o maior número possível de jogadores, para se assegurar que os resultados são constantes. Senão digamos que tenha sido apenas o Hans que tenha jogado contra essa suposta inteligência artificial para chegar nesse resultado. Você pode ter criado aí, no caso, um programa muito bom em prever os movimentos do Hans, mas que não se aplica aos movimentos de outra pessoa.
E mais uma vez, você precisaria que esse programa disputasse com jogadores muito talentosos, porque uma estratégia que foi testada com um enxadrista de nível mediano muito provavelmente não vai funcionar com um campeão mundial. Alguém com décadas de experiência. Ele já defende o título há quase 10 anos. Né? Fora isso, disputou o título anteriormente, teve uma longa jornada por campeonatos, enfim. Estamos falando aí de 10 para mais anos. Eu não sei quanto tempo ele tem de carreira, o Magnus ao todo. Enfim. Então, para que você tenha algo confiável a esse nível, você precisaria envolver várias pessoas. E quanto mais pessoas você envolve numa conspiração, que seria o caso, maior a chance da conspiração ser exposta. Isso é demonstrável matematicamente. Eu vou ver se eu acho, porque eu só pensei nisso agora. Eu vou ver se depois eu acho o link que trata da demonstração matemática dessa questão das conspirações, que não foi feita em relação ao xadrez, foi feita originalmente por causa daquelas asneiras sobre o homem não ter ido à Lua. Um matemático se cansou e falou, não, quer saber? Cansei da palhaçada. Vamos demonstrar que isso é impossível, matematicamente. Então, é isso. É um nível de absurdo que é grotesco. Sem falar na humilhação pública envolvida em se você fosse descoberto numa coisa dessa. Imagina as piadinhas. O fulano pensa com aquela área da anatomia. É levar aquelas frases populares que fulano fala pelo... aquela palavra que começa com C, a um nível literal, enfim. As piadinhas não acabariam, seriam coisas que seguiriam esse rapaz pro resto da vida. Mas enfim. E no que isso é importante de uma forma séria? Porque pensar sobre essa coisa toda, eu pelo menos acho divertido de você analisar o absurdo da alegação, né? Mas vamos pensar numa coisa mais séria e como a gente pode aplicar isso à nossa vida. Ceticismo é muito importante. E ceticismo não é o que nós estamos vendo aí. Se você aceita essa alegação sem nenhuma comprovação. Porque no momento atual nós não temos nenhum indício que indique tal coisa. Epistemologicamente, essa é uma alegação que é inviável. Porque, além dessa toda essa questão de conspiração, de pessoas envolvidas, etc. e tal, quando você constrói um modelo, quanto mais partes você adiciona a esse modelo, quanto mais elementos você adiciona a esse modelo, mais justificações você precisa. Aí nós temos que a alegação de que ele trapaceou e de que ele trapaceou de uma forma específica. E a descrição dessa forma específica, com vários elementos, que ele estaria usando um plug, que esse plug estaria recebendo sinais, seja de Wi-Fi, seja de rádio, seja o raio que o parta,
e infravermelho, sei lá, o raio do sinal infrassom, ultrassom, sei lá, sei lá. Então, o plug em si precisaria também ter uma, além da capacidade de vibrar, ele precisaria ser capaz de receber impulsos. Muito provavelmente até existe algum plug com controle remoto ou coisa assim. Eu não tenho interesse nesse tipo de coisa. Eu não vou procurar isso na internet, porque isso seria desastroso para minha pesquisa online. Vocês sabem como é que é. Você vai online para procurar um eletrodoméstico que você queira comprar, você fica vendo ofertas daquilo por um certo tempo. Quanto mais tempo você passou procurando, mais tempo você vai ver, porque as coletas de informação das pesquisas que você faz online vão trazer certos resultados à tona. Quanto mais frequência você pesquisa um assunto, mais aquele assunto vai aparecer para você. Isso é normal. Agora, eu não quero ficar recebendo notificações, eu não quero ficar com meu histórico de pesquisa poluído por esse tipo de brinquedinho íntimo. Certamente isso me levaria a ver coisas que eu não quero ver, né? Enfim, se você gosta desse tipo de coisa, é com você, eu não tenho interesse. Não estou julgando quem faça isso, mas eu mesmo não quero. Enfim, cada um, cada um. Então eu não olhei muito profundamente nisso. Mas eu não preciso, porque nós temos aí uma série de elementos sem nenhuma corroboração. E a navalha de Ockham mostra que quanto mais elementos você adiciona, mais você complica o modelo em si. Você não deve adicionar mais elementos do que o estritamente necessário. O modelo se torna menos eficiente quanto mais coisa você joga em cima sem necessidade, porque aumenta a chance de erro. Você torna a coisa complexa demais e quanto maior a complexidade, maior a chance de erro. Então você trabalha apenas com a complexidade estritamente necessária ao elaborar um modelo. Você já vai ter um inferno controlando as variáveis as variáveis mínimas daquele modelo. Adicionar coisas supérfluas é um caminho para o desastre. Então, epistemologicamente, você já demole essas alegações. E o que nós temos? Nenhuma corroboração. E o rapaz, o Hans, foi claro que ele está disposto a jogar nu e em uma área onde essas transmissões não poderiam chegar. O que, apesar do ridículo da coisa, se ele realmente espera salvar a reputação dele frente a esses absurdos, talvez ele tenha que fazer. É o nível de absurdo. Ou, no mínimo, ele vai ter que passar por uma revista íntima antes da partida. O local da partida teria que ser examinado à exaustão e ele teria que ser examinado à exaustão também. Mas, enfim. E qual a importância disso tudo? Hoje em dia nós vemos várias alegações absurdas aparecendo. Alegações sobre remédios, alegações sobre vacinas, alegações sobre pessoas cometendo crimes. Né? Eu não vou falar de um caso que ocorreu alguns anos atrás e levou a acusações falsas, porque já estamos próximos
a eleição, mas vocês conseguem traçar uma linha sobre como uma acusação falsa pode prejudicar alguém, né? Enfim. Nós estamos vivendo um momento em que qualquer discussão rapidamente se torna acalorada e muita gente adota esses absurdos tirados de regiões onde o sol não brilha como argumentos válidos. Ontem mesmo eu estava debatendo com um sujeito que é a favor do armamento, e o único argumento que ele tinha era me chamar de socialista, era me chamar de ativista LGBTQIA+, que eu não sou nenhuma dessas duas coisas. Eu não sou LGBT, muito menos ativista, a não ser que a sua definição de ativista LGBT seria uma pessoa que procura não ter preconceito em relação a esse grupo de pessoas, né? Eu mesmo nem procuro falar só LGBT, porque cada vez estão adicionando mais letras aí. Eu não tenho problema com adicionarem mais letras, ampliarem a definição, mas eu não vou lembrar de todas as letras, mesmo porque tem variações aí, então eu sempre falo só LGBT, mas me referindo a todas as pessoas que normalmente você inseriria, nesse tipo de ciclo. Então, a menos que a definição de um ativista, nesse caso, seja alguém que procura não ser um completo babaca, eu não sou um ativista. Eu sou o primeiro a admitir que eu fui criado com valores que veriam essas pessoas de uma forma negativa. Eu faço o possível para reduzir isso ao máximo. Mas eu estudei em escolas cristãs, a minha família é uma família cristã. Os valores, meu pai tem quase 90 anos, não estamos falando de uma educação que seja a mais moderna. Os meus padrões são padrões bem antiquados. E meu pai, pela idade dele, é uma pessoa bem tolerante, uma pessoa bem respeitosa. Tem pessoas muito mais novas, muito mais intolerantes do que ele. Mas ainda assim, dada a idade dele, a época em que ele foi criado, ele vê certas coisas de uma forma que hoje não é muito de acordo com o que se tenta passar. Então, nem de longe eu fui criado com valores que hoje seriam considerados mais adequados. Mas eu faço o possível para me adequar aos tempos de uma forma racional, né? Eu não sou movido por nenhuma ideologia nesse sentido, porque eu não tenho um interesse nessa questão. Eu não sou LGBT, eu não tenho nada a ganhar com isso. Mas enfim, digamos que alguém queira falar que eu estou escondendo isso, e escondendo ao mesmo tempo em que eu teoricamente seria, supostamente, né, seria melhor dizendo, seria um ativista, enfim, começa a entrar num nível de absurdo grotesco aí. E a coisa do socialista, eu não falei em momento algum naquela conversa sobre qualquer coisa socialista, mas o indivíduo como forma de ataque, porque nós temos um segmento da população brasileira que põe a culpa em socialista, em comunista por tudo. E esse grupo é representado por um certo candidato também. Na verdade, por mais de um. Só que um desses já deixou a possível competição há muito tempo atrás, né, pela presidência,
que era o Moro. O Moro também adota esses valores aí de atacar os outros com base em supostas ideologias. Quem tiver interesse em procurar saber qual é a minha ideologia, é simples. Eu não sou de direita ou de esquerda e eu não gosto de usar esses termos numa discussão séria porque são termos que eu vejo como ultrapassados. Eu tenho... A minha posição é de adotar posturas frente a assuntos diversos e não um pacote fechado que me coloque estritamente na suposta esquerda ou na suposta direita. Algumas coisas eu vou concordar com pessoas de direita e algumas coisas eu vou concordar com pessoas de esquerda. É simples assim. E é por isso que eu não gosto de dividir em esquerda e direita, porque eu acho que as pessoas precisam se colocar frente a assuntos, não vestir camisas de times. Nós estamos na confusão atual aqui no Brasil por causa de disputa de time. Então, se possível, eu prefiro, uma vez que a democracia esteja assegurada, eu prefiro que direcionemos o debate entre pessoas racionais a um nível mais sério, mais profundo do que esquerda e direita. Enfim. Eu também tenho um vídeo aqui no canal que fala disso, da minha postura em relação a essas questões político-ideológicas, mas eu acho que já coloquei fonte demais falando de mim mesmo na descrição, então não vou colocar dessa vez. Se for uma coisa que vocês tenham interesse, comentem aí que eu coloco nos comentários, tá? Enfim, voltando à questão aqui. Nós vimos durante a pandemia pessoas fazendo alegações das mais absurdas, sem nenhuma comprovação. Que cloroquina isso, que cloroquina aquilo, que ozônio enfiado na região lombar, enfim, toda sorte de asneiras. Aí você ainda soma as asneiras anti-vacina em cima. E isso levou a inúmeras mortes. Então, essa coisa de ficar aceitando palhaçadas sem nenhuma corroboração, a gente tem que abandonar isso. E não é daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. A gente precisa abandonar isso agora. Isso tem um custo real. Milhões de pessoas morreram no mundo todo por causa disso. E muitas pessoas vão continuar morrendo porque sempre tem idiota vomitando asneira contra a vacina. Anos atrás, teve uma epidemia de sarampo nos Estados Unidos que começou na Disney. Porque alguém infectado foi na Disney e sarampo é uma coisa extremamente contagiosa. E como a imunidade de rebanho nos Estados Unidos vinha caindo por causa das palhaçadas anti-vacina, o sarampo se espalhou. Não se brinca com sarampo, gente. O sarampo é muito mais perigoso do que a Covid. A gente deu sorte com a Covid. Dentro da família dela, tinha vírus muito mais perigoso do que ela. O SARS-1 matou mais gente. O perigo da Covid foi que da Covid que se espalhou pelo mundo, né, o SARS-CoV-2, foi que ela se espalhava facilmente. Ao contrário do vírus anterior. Mas, comparativamente, ela não matava tanta gente. Matou muita gente porque o sistema de saúde não está preparado para atender toda a população ao mesmo tempo. Nenhum sistema de saúde aguenta isso.
Não importa se seja saúde pública, privada, mesmo que você some tudo, você não vai atender a população inteira ao mesmo tempo. O que matou mais foi o volume do que o vírus propriamente. As pessoas não tinham acesso a nenhum tratamento quando a coisa começou, que fosse verificável como efetivo. Eram só medidas para tentar manter a pessoa ali nas melhores condições possíveis, né? Tem queda de oxigenação? Dá mais oxigênio pro cara. Ah, tá tendo uma inflamação? Dá um remédio para essa inflamação. Tá tendo isso? Dá um remédio para isso. Tá tendo aquilo? Dá um remédio para aquilo. E assim vai indo, tentando compensar os sintomas. Manter a pessoa estável. Só que trabalhar dessa forma demanda tempo. Porque você está contando que o organismo da pessoa lide com o vírus. Não se tinha nenhum antiviral. E hoje em dia a gente tem uma cultura que vomita coisas anti-ciência, vomita... quando eu falo anti-ciência eu falo de anti-vacina, de terraplanismo, de criacionismo, enfim, daquele pessoal de conspirações do homem não ter ido à Lua. Todo esse tipo de alegação absurda leva a vieses cognitivos que fazem outras alegações absurdas serem aceitas. Outro dia desses eu estava vendo um abobado que se dizia católico e criacionista, dizendo que a Igreja Católica é criacionista. A Igreja Católica não é criacionista. A teoria da evolução é aceita pela Igreja Católica. E já faz anos isso. Se alguém não acredita no que eu estou falando aqui, por favor, sintam-se livres para questionar tudo o que eu falo. Vocês podem ir online e procurar a Igreja Católica Teoria da Evolução. Vocês vão achar fontes datando de vários anos, dizendo que a Igreja Católica aceita a teoria da evolução. Enfim. Mas as pessoas vivem em bolhas sociais e só consomem o que os coleguinhas da mesma bolha falam, e fica um processo de retroalimentação. Aí você pode fazer pouco do terraplanista, fazer pouco de qualquer um desses abobados aí, pelo que eles falam. Só que eu vou dar um alerta bem sério. Se você que está me ouvindo agora não tomar cuidado, você pode também acabar numa bolha. Pode ser que não seja uma bolha tão idiota quanto as que eu tenho mencionado, mas você pode acabar numa bolha. Então, é muito importante que a gente verifique tudo. E quanto mais elementos possuem um argumento, uma alegação, maior é o ônus que você precisa daquilo, para sustentar aquilo. Porque você vai ter que sustentar cada elemento, cada premissa do argumento. No caso desse enxadrista, nós temos o argumento de que ele está trapaceando. E aí nós temos as premissas de como ele está trapaceando. Que ele está recebendo informações de uma fonte externa. De que essas informações, segundo a alegação que foi feita aí, estão sendo transmitidas eletronicamente para ele. Seja por meio de ondas de rádio, ou Wi-Fi, ou enfim, qualquer que seja a onda usada para transmissão. Aí. Temos ainda a questão de que é necessário que essa fonte externa detenha o conhecimento necessário para fazer isso com o campeão mundial de xadrez. De que a pessoa, ou pessoas, ou qualquer que seja o meio que foi utilizado, não possa ser feito publicamente. Porque se pudesse ser feito publicamente, não precisaria de nada disso, né?
Temos aí também a questão de que precisa ter um aparelho capaz de fazer isso tudo, de receber esses sinais, de fazer essas vibrações, precisamente seguindo os sinais, e que isso possa ser inserido nessa região anatômica em particular. E que esse cidadão mantém memorizado na cabeça dele o código a ser usado. E que ele não vai exibir sinal nenhum durante a partida durante a partida toda, que poderia durar vários minutos. O esperado é que durasse pelo menos uns 20 minutos, não acabar em 2 movimentos. Que essa pessoa, em momento algum, mostre nenhum sinal de desconforto, o que levaria ao tal do Hans precisar ficar com um aparelho desse inserido na poupança por um longo período de tempo. O quanto tempo é necessário, eu não sei. Eu não enfio coisas nessa minha região anatômica, então eu não sei quanto tempo seria necessário para alguém se acostumar. E essa é uma informação que eu também prefiro não descobrir. Então, eu não vou fazer pesquisas na internet a respeito de quanto tempo leva para alguém se acostumar com um objeto inserido onde o sol não brilha. Enfim, eu sei, isso tudo é jocoso, isso tudo é hilário, mas, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas alegações. Esse caso é divertido? Eu ri pra caramba. Mas olha o absurdo que chega a alegação. Da mesma forma, nós temos alegações sendo feitas sobre política, sobre o Estado de Direito, sobre o Estado laico, sobre a democracia, sobre ciência. Isso tem um custo muito alto. Cada vez que você ataca a democracia com uma coisa dessa, uma asneira, você enfraquece ela. Tivemos as alegações contra as urnas eletrônicas, que são facilmente demonstradas falsas. Isso cria desconfiança quanto ao processo eleitoral. Desconfiança essa que tem pessoas que estão tentando capitalizar nisso, para tentar rejeitar o resultado das urnas futuramente, se não for do agrado dessas pessoas. Nós temos um grupo de pessoas a favor de armar a população para defender esses absurdos. Porque é o mesmo grupo que acredita nesses absurdos, que quer impor uma facção religiosa como a doutrina oficial, que é contra o Estado laico. Enfim, a gente aceitar essas besteiras tem um custo alto. As pessoas precisam aprender que não é apropriado você fazer tal coisa. E é basicamente isso o que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido divertido para vocês imaginar essa coisa toda, o nível de absurdo. Foi divertido para mim. E eu espero que isso tenha levado a alguma reflexão. Né? Por favor, a eleição está se aproximando. Na hora que vocês forem votar, tentem fazer isso de uma forma ponderada. Façam a lição de casa antes de escolher o candidato de vocês. Tá? A gente não vai votar só para presidente, a gente vai votar para outros cargos. Então, escolham os candidatos que vocês acreditam que melhor vão representar vocês.
Eu não estou dizendo para confiar cegamente em nenhum político, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você deve fazer a pesquisa para tentar minimizar o estrago. A situação no Brasil nos últimos anos decaiu muito em diversas áreas. Decaiu com relação ao meio ambiente, decaiu com relação à igualdade de direitos, decaiu com relação à economia, decaiu com relação à diplomacia internacional, né? O Brasil hoje é motivo de piada internacionalmente. Enfim, vocês não sabem do que eu estou falando? Temos diversas declarações absurdas do nosso presidente, sendo que uma das mais recentes de impacto mundial foi o discurso dele na ONU, em que eu não sei se é por pura ignorância ou se ele estava tentando mandar alguma mensagenzinha pro secretário-geral da ONU, mas o nosso, abre aspas, Augusto, fecha aspas, presidente, ele usou um slogan salazarista. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque eu não estava originalmente pensando em colocar nada disso. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidamente. O salazarismo foi um regime fascista que se manteve em Portugal desde 68 a 74, se eu não me engano. Não, peraí. Não, isso está errado. Não, abrange também esse período que eu mencionei, mas esse foi o sucessor. Eu conheço a história de Portugal muito superficialmente. Datas assim eu não vou me lembrar. O período ditatorial foi iniciado em 1973 e foi finalizado em 71. O que eu olhei aqui agora na história do mundo. E aí com o sucessor até 74. Então temos de 1933 até 1974. As datas precisas eu não costumo manter de cabeça. Basta saber que o salazarismo é um dos diversos sabores do fascismo, né, que existe aí. E o nosso atual presidente, no discurso dele na ONU, sendo que o secretário-geral é português, ele foi lá e usou um slogan salazarista, que é um tapa na cara de qualquer cidadão português, né? Então nem sequer Portugal escapa disso. E Portugal sempre teve uma relação muito próxima com o Brasil, por motivos óbvios. Boa parte do tempo essa relação foi amistosa, né? Enfim. Mas esse mesmo tratamento também é dedicado aos nossos parceiros comerciais. Vejam a quantidade de asneiras que a administração atual falou sobre a China durante esses últimos anos. Nosso principal parceiro comercial. O nosso atual presidente também
se recusou a aceitar a eleição do Biden por se associar ao presidente anterior dos Estados Unidos de uma forma ideológica. Então, os Estados Unidos também é um parceiro comercial importante. Não é o mais importante para o Brasil, mas é importante mesmo assim. Também tivemos problemas com relação a outros países na Europa. Temos problemas com os nossos vizinhos. O atual presidente adora lançar todo tipo de acusação absurda frente a todos, adora usar esses slogans fascistas. E isso tem um custo muito grande. Quem vai querer conviver com alguém que está constantemente ofendendo? Não é uma convivência fácil ou amistosa. Eu não quero me estender muito mais nisso, mas vocês entendem o ponto que eu estou falando, né? Não é muito sustentável esse tipo de coisa. Então nós precisamos escolher deputados, senadores, governadores e até o presidente de forma que eles nos representem de forma adequada. Se nós precisamos... Não, pera. Tô meio cansado, pessoal, desculpa. Se nós viermos a precisar de apoio internacional para alguma coisa, para comprar algum recurso, como não foi no caso das vacinas, que isso seja feito de forma rápida e eficiente, sem corrupção. Se a questão for política, que isso seja resolvido, política internacional, que isso seja resolvido de forma diplomática, eficiente e com o menor custo possível para o Brasil, e que venha gerar o maior benefício possível. Diplomacia e comércio exterior andam de mãos dadas. Quanto melhor é a relação diplomática, melhor é a relação comercial. Quanto melhor é a relação comercial, melhor é a relação diplomática. Num cenário em que essas se degradam, o risco de conflito sempre aumenta. Porque você deixa de ter os mecanismos para tratar o assunto de uma forma civilizada. E é isso. Esse pessoal fascista, eles não são civilizados. Eles querem barulho porque eles não têm argumentos válidos. Tá? E quando eu falo de fascismo, eu falo de fascismo segundo a definição real da coisa, não jogando o termo de uma forma aleatória. O fascismo é uma terceira via que não é necessariamente capitalista ou socialista ou comunista, se preferir. Ele adota valores de ambos os lados, mas uma característica essencial do fascismo são regimes totalitários, como se tentou instalar aqui no Brasil recentemente com os ataques às instituições. Quem ataca a democracia, quem ataca o Estado de Direito, não é democrata, não é a favor do Estado de Direito. É isso que eu tenho para falar. Então, antes de aceitarem qualquer alegação, seja ela feita por um político, seja ela feita por um enxadrista, seja ela feita por mim, seja ela feita por qualquer pessoa, procurem verificar as fontes, procurem verificar o histórico aí envolvido, procurem verificar se há fontes confiáveis à disposição,
se existem peritos na área que podem aprofundar mais essas informações. Enfim, procurem se basear ao máximo em fontes confiáveis antes de adotar uma posição. Porque, do contrário, você pode correr o risco de acabar no grupo dos abobados. É isso que eu tinha para falar. Mais uma vez, eu espero que tenha sido divertido e eu espero que tenha sido que tenha convidado a uma reflexão. Grato pela atenção de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Vida longa e próspera.